Bom dia, quarto ano. Vamos lá, pessoal. Peguem o livro de vocês. Hoje, sexta-feira, nós vamos estudar história, tá? Pegue o livro de vocês na página 51. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a relação com a natureza. E a relação de quem com a natureza? Nós vamos estudar sobre a relação dos indígenas, né? Na aula passada de história, nós estudamos sobre o cotidiano indígena no passado, não é isso? Então, hoje a gente vai continuar, né? Hoje nós vamos continuar estudando sobre isso. É, Hoje nós vamos continuar, né? Estudando sobre isso e essa relação que os indígenas têm com a natureza. Vamos lá, página 51. Vários aspectos do cotidiano indígena estavam ligados à natureza, né? Afinal, os indígenas, os indígenas eles moram aonde? Eles moram na natureza, né? E em casas bem simples, cabanas, não é isso? A relação entre o ser humano e a natureza era bastante respeitosa, pois era dela que retiravam os recursos necessários para a sua sobrevivência, tá? Esse respeito à natureza permanece até os dias atuais. Vamos ler o texto. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como a grande mãe que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sobrevivência física e cultural. Para eles, a terra não é apenas vista como um bem a ser explorado e depredado. Depredado quer dizer explorado, retirar as coisas e não cuidar, certo? Mas algo vivo, possuidor de um espírito protetor, um guardião. Além disso, os nativos guardam um profundo respeito pela terra, por ela ser a morada dos mortos e de todos os espíritos ancestrais que equilibram o universo, certo? Então, os indígenas eles têm essa relação de muito respeito, de muito amor, de muito cuidado com a natureza, né? E a gente deveria aprender isso com eles, né? Isso, pessoal. A gente ainda é muito é, ruim com relação a isso, certo? Vamos lá, avançando. Isso. Aqui na página 52. Pronto. Tem o exercício da página 52 e 53 e 54, certo? A gente viu esse da relação. Eu vou conferir se a gente já fez esse exercício, mas de todo jeito eu vou explicá-lo aqui, vou deixar aqui. Se vocês já fizeram, aí eu aviso lá no grupo, vou conferir. Se não fizeram ainda, aí como já tem a explicação, é só copiar e responder, tá certo? Na questão 1 diz, com base no texto da página 51, que foi aquele da relação com a natureza, que trata da relação dos povos indígenas com a natureza, responda às questões, tá? Explique por que os povos indígenas consideram a terra como a grande mãe. Por que os indígenas tinham a terra como a grande mãe? O que a nossa mãe faz pela gente? Ela cuida da gente, ela nos dá alimento, né? Então, a terra ela faz o que com a gente? Ela nos dá alimento, ela nos dá sustento, ela nos dá vida, né? Então, por isso que eles têm essa relação com a terra, como se a terra fosse mãe, a mãe terra, até eles chamam a mãe terra, né? Tá certo? Além de garantir sua sobrevivência, qual a importância da terra para os povos indígenas? Além de garantir a sobrevivência, qual é a importância, né, da terra para os povos indígenas, né? Aqui no textinho tem, na página 51, nessa parte azulzinha, o textinho, onde diz assim, ó, para eles a terra não é apenas vista como um bem a ser explorado, mas algo vivo, possuidor de um espírito protetor e guardião, certo? Então, a importância que a terra tem para os povos indígenas é isso. É porque os povos indígenas eles consideravam a terra o quê? Como o quê? Como que a terra
como não, a Terra é viva, né? Como algo vivo, eles consideravam a Terra como algo vivo, possuidor de um espírito protetor, né? Então tem muito essa relação aí, tá? Em sua opinião, qual a importância da natureza na vida das pessoas? Por que que a natureza é importante? A gente pode sair aí derrubando, poluindo os rios, fazendo o que quiser com a natureza. Por que que a natureza é tão importante para nós? Questão 2. Escreva um texto que contém as palavras apresentadas no quadro abaixo, tá? E aí tem moradias, colheitas, ferramentas, mulheres, caça, homens, natureza, alimento. Então, vocês vão reunir essas palavras aí e não é formar frases soltas, certo? É construir um texto envolvendo essas palavras. Por exemplo, os homens e mulheres que vivem na natureza, percebam que eu já usei homens, mulheres e natureza, né? Eles moram, constroem suas moradias, ferramentas, né? Eles caçam, eles coletam frutas e produzem seu próprio alimento. Então, eu fiz aqui muito rápido, mas uni todas essas palavras que estavam citadas aí. Da mesma forma, vocês vão fazer. Não façam igual que eu falei, não. Tentem pensar um pouquinho como organizar para utilizar todas essas palavras, tá? Depois, na questão 3, diz: agora faça um desenho para ilustrar o seu texto. Então, tem o texto lá que você deve ter feito, né? Na questão 2, você vai fazer o texto sobre utilizando essas palavras. E na questão 3, você vai fazer um desenho aonde? No seu caderno. Toda essa atividade é no seu caderno. Aí você faz um desenho sobre o homem, a mulher, com a casa construída na natureza, caçando, pescando, tá? Aí é com vocês. Na questão 4 da página 54, diz: relacione cada tipo de moradia indígena à sua respectiva descrição. Nós temos aí 3 tipos de moradia indígenas, tá? Aí nós temos a habitação do povo tucano, são feitos com madeiras e cobertas com folhas de palmeira. Vamos ver qual é o que é feito com madeira aí. Tem algum feito com madeira? Então você já tem a dica. Não vou nem terminar, depois vocês leem com calma. E embaixo tem a habitação, textinho do meio. As habitações do povo chavante têm formato arredondado e são cobertas com palha. Qual dessas habitações tem um formato arredondado, pessoal? Você vai lá olhar a imagem, ver qual é a letrinha e aí coloca nesse quadrinho em branco aí do lado. Último textinho. As habitações dos povos indígenas do Xingu são feitas de madeira e revestidas de sapé. São grandes, com formato alongado e as extremidades arredondadas. Que moradia é essa? A, B ou C? O que vocês acham? Aí vocês vão... Na 4, como só se vocês quiserem desenhar. Na 4 também dá para desenhar todas essas moradias. E do outro lado copiar o textinho para depois preencher esses quadrinhos bem pequenininhos aí do lado do texto com as letras correspondentes às moradias corretas, tá? Então, se o primeiro textinho fala da moradia B, então do ladinho eu vou colocar a letra B, tá? É um exemplo, mas aí vocês vejam bem direitinho. Tá bom, pessoal? É isso. Se essa atividade aqui vocês já tiverem feito, eu vou conferir, eu tô tentando lembrar, mas eu vou dar uma conferida. Caso vocês tenham feito, aí eu vou mandar outra atividade, tá bom? Cheiro.